Seja bem-vindo ao Café Virtual. Hoje nós vamos falar sobre o tema quando a vida perde o sabor. Sabe, a gente tem ouvido falar bastante sobre perda de paladar, né? Porque diz que 70% das pessoas que contraem o coronavírus perde o paladar. E a gente sabe também que outras coisas podem afetar o nosso paladar, como drogas, como medicamentos, como traumas e outras doenças também. Mas hoje eu gostaria de falar sobre quando a vida perde o sabor, quando a pessoa perde a alegria de viver. Isso é muito triste, né? No livro de Reis, nós temos a história do profeta Elias. E isso aconteceu com ele. Ele viveu no ano 9, no século 9 a.C. E naquela época nós tínhamos o rei Acabe e tínhamos a princesa Jezabel. E Jezabel, casada com Acabe, ela era idólatra, era uma estrangeira, adoradora de Baal. E ela começou a influenciar Acabe. De alguma forma, então o que aconteceu naquele período é que Deus começou a usar o profeta Elias para fazer o sobrenatural, para de certa forma acordar Acabe, acordar o povo de Israel. E Elias orava e parava de chover, durante 3 anos parou de chover. Elias orava, a chuva voltava. Elias, ele enfrentou 850 profetas de Baal no Monte Sinai. E nós temos, o Deus, por intermédio de Elias, colocou fogo num altar encharcado, né, de água. Mas depois de tudo isso que foi acontecendo, Elias, ele se sente tão triste porque ele é ameaçado de morte pela Jezabel. E ele então, ele vai embora, ele sai e ele anda muito tempo, ele vai debaixo de um arbusto chamado cimbro e ali ele fica debaixo do cimbro. E muitas vezes, meus amados, a gente também vê pessoas ou a gente vai para debaixo do cimbro, né? O que pode ser um cimbro? O cimbro pode ser aquela situação em que você está tão triste, que você fica, assim, assume algumas fugas, né? Ou seja, ficar só na internet, ou ler, ou assim, se refugiar num canto, né? Tem várias formas, né, da pessoa fugir da realidade. E foi isso que Elias faz. Ele vai e ele pede para morrer. Ele pede para morrer. Se Elias estava numa situação assim, muito difícil. Ele estava exausto fisicamente e emocionalmente. Ele tinha lutado uma batalha espiritual contra os profetas de Baal. Elias, ele estava tinha caminhado muito, ele tinha corrido na frente, adiante do carro do rei Acabe. Então havia uma exaustão tão grande, né, de Elias. E ele também se sente sozinho, solitário, parece que todo mundo tinha abandonado Deus e só ele tinha ficado. Eu sei que muitas pessoas às vezes sentem assim. Uma amiga me disse: Regina, eu não tenho coragem de acordar de manhã, de levantar de manhã. A gente, às vezes acontece isso comigo e com você, porque às vezes a gente perde a noção da nossa identidade, de quem nós somos, né? Nós somos filhos de um Deus poderoso. Elias, ele lutou contra 850 profetas de Baal, ele pediu para parar a chuva e parou de chover, ele foi alimentado por corvos nesse período, uma viúva pobre alimenta Elias e conta a Bíblia que nunca faltava farinha e nem azeite para essa viúva fazer o pão para dar para o Elias e para o seu filho. O filho dessa viúva morre e Elias é usado por Deus para ressuscitar. Então, tantos milagres, mas de repente uma ameaça, uma palavra dura. E Elias, então, ele perde a vontade de viver, perde a noção que ele era um filho de Deus, que Deus estava com ele, que Deus tinha usado a vida dele para realizar muitos milagres, que Deus tinha e tem todo o poder. E Elias fica ali debaixo. E é maravilhoso a gente ver como Deus trata de Elias, né?
Ele cuida de Elias. Diz que Elias dorme ali. Eu penso que Deus tem um sono profundo para Elias, restaurador. E daí um anjo acorda Elias. E numa pedra ali tinha pão quente sobre brasa, tinha água, coisa extraordinária. Eu não sei se vocês têm feito pão, né? Por conta da pandemia, eu tenho feito muito bom pão. Hoje eu vou fazer pão de mandioca, já até cozinhei a mandioca, né? Então, pão de mandioca, pão de milho, pão de farinha de trigo, mas eu penso que nenhum desses pães, né? Por melhor que seja a receita, supera aquele aroma, né? Do pão que o anjo passou para Elias, que estava assando numa pedra em brasa, aquela água fresca, que coisa fantástica. Deus, ele supra a necessidade física de Elias, ele não censura Elias, né? E ele fala, levanta, Elias, né? Tem um caminho longo para você percorrer, levanta daí e coma, Elias. E Elias então faz isso. Ah, meus irmãos, a gente precisa ouvir a voz de Deus e levantar. E levantar, fazer a nossa parte, prosseguir para o futuro. Nossos pés, eles são feitos para frente, né? Para o futuro, né? A gente precisa se desapegar do passado, das palavras duras, da falta de esperança, dos problemas que acontecem. Vamos seguir para frente. E Elias vai num caminho de 40 dias e 40 noites de caminhada, uma força sobrenatural que Deus está para ele. E ali ele chega no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai ele vai para uma caverna. E Deus chega para ele e fala, o que faz aí, Elias? O que fazes aqui, Elias, né? Deus chama de uma forma íntima, pessoal, chama Elias pelo nome. E às vezes Deus está me chamando e chamando você e falando, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Vem aqui, desabava, vamos conversar, sai daí, sai da caverna. Tem coisa que Deus faz, tem coisa que nós temos que fazer, tomar uma decisão, uma atitude, né? E Deus nos chama para identificar por que você está triste, identifica o motivo. Será que eu me esqueci quem eu sou? Eu me esqueci dos milagres que Deus já operou? Eu me esqueci quem Deus é, o caráter de Deus? E Elias, então, ele abre o coração para o Senhor. Ele fala, olha só, lá em 1 Reis 19, né, versículo 13, ele sai da caverna e ele fala, eu tenho sido zeloso, eu tenho buscado o Senhor, mas olha o que está acontecendo, eu estou sozinho. Ele rasga o coração com sinceridade perante o Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Deus é maravilhoso, ele se achega para nós, né? E a gente pode desabafar, pode contar para ele. E é o único lugar do mundo que a gente não tem cobrança. Deus não cobra desempenho da gente. Deus nos acolhe, né? E ele nos acolhe e a gente tem que chegar na presença de Deus. Não podemos deixar que outras pessoas, a situação da pandemia que nós estamos vivendo, afete o nosso relacionamento com Deus, afete o sabor da vida. Vamos colocar para o Senhor tudo que está acontecendo. Vamos lembrar que Deus é o Senhor absoluto da história. E Deus, ele responde para Elias, ele fala, olha Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. E Deus fala, olha, os idólatras vão ser punidos, os fiéis vão ser preservados. Deus então coloca para o Elias o seu projeto e fala, Elias, eu tenho um novo tempo para você, eu quero que você vá e você unja 2 reis e um profeta, eu tenho uma missão para você, eu tenho ainda algo para você através da sua vida. E Deus fala para Elias, é maravilhoso o texto, depois você lê com carinho, mas ele fala através de um vento suave, né? Para Elias. Através da serenidade, Deus fala ao nosso coração. Às vezes a gente se envolve com tanta atividade, com tanta lamúria, ou vida, ou miséria, olha o que está me acontecendo, né? E a gente fica fazendo as coisas, fugindo, né? E Deus, ele quer falar de uma forma pessoal comigo e com você. Deus quer se revelar com intimidade. Eu lembro de uma história de um homem que levou um índio para o centro de São Paulo.
E eles estão andando ali no centro e de repente o índio para e fala, escuta. Ele falou, o que você está escutando? Era um barulho de carro, de buzina, um grilo. Ele fala, mas como você consegue escutar um grilo aqui nesse barulho, nessa confusão de São Paulo? Então ele fala, olha, ele está aqui, ele vai procurar e acha o grilo numa moitinha. Sabe, ele estava sensível, sintonizado com a natureza. Ele estava sensível, né, a ouvir aquela natureza falando, né? E ele estava buscando algo assim. E é assim que nós devemos fazer, nos sintonizar com Deus, né, no nosso quarto, fechando a porta, né, falando com Ele, buscando, né, sintonizando, sendo sensíveis à voz dEle. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, Tiago fala assim, olha que coisa linda, Elias era homem semelhante a você e a mim, né? Semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com insistência, com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus amados, esse é o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Elias era semelhante a nós, ao mesmo sentimentos, altos e baixos. Tem hora que você está com aquela fé e tem hora que você está murcho, anêmico, parece que fraco, frágil, né? Parece que você não está bem. E que a gente nunca se esqueça de quem nós somos. Nós somos frágeis, sim. Nós somos inseguros. Nós somos carentes da presença de Deus. Nós precisamos nunca esquecer de quem nós somos, da nossa identidade, mas que nós somos filhos lavados, regenerados em Jesus Cristo. Somos filhos de um Deus que tudo pode, um Deus que não se esquece de nós, um Deus que não nos abandona. Que numa crise, que você não perca o sabor da vida. Se você começar a perder, vá na presença de Deus, na quietude do seu quarto, volte-se para Ele e fala, Senhor, eu estou vivendo esse momento, conta tudo, rasga seu coração na presença dEle, mas se eu creio no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu creio nas suas promessas. Senhor, a hora que eu me levantar daqui, Senhor, eu vou me sentir abraçada pelo Senhor. Eu quero prosseguir, Senhor, para aquela missão que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem algo especial para a minha vida. Então faz, Senhor, eis-me aqui. Eu quero estar disponível nas tuas mãos. Tira qualquer dor, qualquer sentimento, assim, renova, Senhor, o sabor da vida no meu coração, e que eu possa ser bênção e fazer diferença enquanto o Senhor me der vida. Que Deus te abençoe, que a vida fica muito saborosa para você, que você tenha uma vida deliciosa na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.